Olá, alunos, como vocês estão? As férias estão chegando, finalmente a gente vai ter um pouco de descanso e hoje iniciaremos a nossa terceira aula com o capítulo Revolução Industrial, Pioneirismo inglês. Na Inglaterra, durante o século XVIII, surgiu uma nova forma de produção de mercadorias, que utilizava máquinas e empregava trabalhadores assalariados. Esse processo teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais. Foi chamado de Revolução Industrial. Cenário propício. Uma série de condições favoreceu o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Entre eles, destacamos 4: concentração de riqueza, abundância de mão de obra, disponibilidade de recursos naturais, estabilidade política. Então vamos explicar cada um. Concentração de riquezas. Entre os séculos XVI e XVIII, os ingleses acumularam capital por meio da exploração das colônias britânicas e da expansão do comércio de produtos manufaturados para novos mercados na África, Ásia e América. Além disso, a burguesia inglesa teve grandes lucros com o tráfico de escravizados, abundância da mão de obra. A população das cidades cresceu devido à migração dos camponeses para as áreas urbanas. As terras de uso comum onde os camponeses moravam e produziam seu sustento foram cercadas e transformadas em propriedade privada, voltadas para a produção de lã e outras mercadorias. Esse processo foi chamado de cercamento. Disponibilidade de recursos naturais. Existiam jazidas de ferro e carvão mineral na Inglaterra. Esses recursos foram necessários para a construção e manutenção das máquinas industriais. Estabilidade política. A partir da Revolução Gloriosa, o desenvolvimento econômico passou a ser um dos principais objetivos do governo inglês. Formas de produção. Como a Revolução Industrial causou graves mudanças e transformações sociais, os meios de produção também mudaram. A Revolução Industrial também é um marco entre a mudança de produção do meio manufatura e artesanato para a substituição pela máquina no meio de produções. Os principais meios de produção foram artesanato, manufatura e maquinofatura. Agora eu vou explicar cada um deles. O artesanato é o mais comum e o mais fácil de ser observado. Artesanato é a arte de fazer tudo à mão. Naquela época, os artesãos geralmente eram donos do seu próprio ofício, do seu próprio comércio, sua própria loja e dono das matérias-primas. Porém, a produção era prejudicada porque uma única pessoa ela tinha que fazer todos os processos de produção. Um exemplo é a fabricação de um alfinete. A pessoa tinha que espichar o arame, fazer a ponta e fazer o fundo. Então, sendo assim, as pessoas perdiam muito tempo para fazer todo o processo de produção de um único objeto. A manufatura já é uma evolução do artesanato. Por quê? Com a expansão marítima e a necessidade de expandir seus produtos para outros mercados, vários artesãos se juntavam em um único lugar e nisso fez uma divisão do trabalho. Como era essa divisão do trabalho? Se no artesanato cada trabalhador tinha que fazer todo o processo sozinho, na manufatura agora era sequencial e dividido. Por exemplo, um artesão só espichava o arame, voltando ao mesmo exemplo do alfinete. Então, um artesão só espichava o arame, outro só afiava e o outro só fazia o fundo. Então, sendo assim, a pessoa ficava conduzida a fazer um tipo de trabalho. Então, ela ficava experiente naquela parte e ela só fazia aquilo. E assim, na soma dos produtos, o tempo era otimizado para cada um fazer só uma parte e no fim juntar tudo em uma única peça. E já a maquinofatura, novamente, vem uma outra divisão e um aprimoramento das técnicas. Nesse processo, a produção em série ainda continua, porém não é mais feita exclusivamente à mão. Máquinas agora já são usadas para facilitar e aprimorar a forma de produção. E uma divisão clara que vai ficar nesse período é a divisão entre burgueses e proletariado. Quem é o proletariado e quem é o burguês? Burgueses eram os donos das matérias-primas, das máquinas e das fábricas. Já o proletariado já são os trabalhadores, que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o burguês são os donos das fábricas e o proletariado são os trabalhadores das fábricas. Avanços tecnológicos. Agora irei falar um pouco sobre cada uma das 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial
Ela acontece entre os séculos 18 e 19. Uma das suas principais transformações e o início de tudo é o desenvolvimento do motor a vapor, criado por James Watt em 1769. Uma das principais transformações a partir disso é a substituição da força humana nas máquinas por motores a vapor. E esse motor a vapor ele movimentava a maioria das máquinas das fábricas. Por exemplo, com o desenvolvimento do tear mecânico, a produção aumentou drasticamente. E com o desenvolvimento das locomotivas a vapores, o transporte também melhorou. Por exemplo, um percurso antes que era feito a cavalo que demorava 12 dias, a partir do momento da invenção do motor a vapor e das locomotivas a vapores, começou a ser feito em torno de 2 a 3 dias e meio. Então, se a gente analisar, já são 10 dias a menos. Então, quer dizer, começou a economizar bastante tempo. E uma curiosidade, a primeira locomotiva a vapor tinha uma velocidade de 8 km por hora. Hoje, a maioria dos trem-balas da Europa tem uma velocidade média de 300 km por hora. É um grande salto tecnológico. E a partir de meados do século XIX, dá início à segunda revolução industrial. E ela ocorreu em países como Bélgica, Alemanha, França, Itália, entre outros países. E qual a diferença da primeira para a segunda? A primeira foi o desenvolvimento das máquinas e motores a vapor. E nessa segunda já é usada a eletricidade. O motor a vapor ele gerava um grande custo. Já imaginou as máquinas das fábricas daquele período, tanto que era quente? E com a energia elétrica, por exemplo, a que temos hoje, as hidrelétricas que nos fornecem energia estão a quilômetros de distância. Se fosse energia gerada a motores a vapor, demoraria muito e, consequentemente, esquentaria muito o nosso ambiente. E já a terceira revolução industrial, ela já corre em meados do século XX, com o desenvolvimento de diversos tipos de tecnologias diferentes. Por exemplo, informática, microeletrônica, robótica e engenharia genética.